senhor não tenho procuração para defender o senhor, porque eu não lhe conheço. Eu conheço o Frei Chico. Eu conheço o Frei Chico, eu admiro o Frei Chico. O Frei Chico é um exemplo de brasileiro, de cidadão. Um homem de mais de 80 anos, que é conhecido como Frei Chico pela sua humildade, pelos seus hábitos franciscanos. Uma pessoa que nunca acumulou riqueza, uma pessoa que não tem posses, uma pessoa humilde e simples, que deveria servir de orgulho para qualquer um que está aqui. Não tem ninguém nessa comissão aqui que possa se declarar uma pessoa mais honesta e melhor do que o Frei Chico é. Pode ter igual, mas melhor aqui não tem. O Frei Chico foi eleito vice-presidente do Sindinap como uma homenagem à sua história e à sua trajetória. O Frei Chico nunca exerceu funções administrativas ou financeiras do Sindinap. O Frei Chico é uma figura, liderança simbólica, admirado e respeitado pelos sindicalistas de todo o Brasil. Sempre teve funções políticas, nunca funções administrativas ou financeiras. Diferente do que mentiram aqui hoje sobre ele, o Frei Chico nunca precisou receber dinheiro do sindicato, como foi mentido aqui hoje que ele foi para a diretoria do sindicato para receber dinheiro como sindicalista. Esse tipo de preconceito escroto que essa gente espalha sobre os sindicalistas. Veja o desprezo que eles falaram quando foi dito aqui que o sindicato tem hotéis e colônias de férias. Como se trabalhadores, trabalhadoras, aposentados e aposentadas não pudessem ir para colônias de férias. Eles expressam aqui esse ódio, esse desprezo que ele tem pelas pessoas mais humildes, pelas pessoas mais pobres, que é o mesmo desprezo e o ódio que eles têm pelo presidente Lula. E sabe por quê que eles acham que o Frei Chico é um corrupto ou um ladrão? Porque eles medem as pessoas pela régua que eles têm. E eles sabem que se eles estivessem na posição do Frei Chico, como irmão do presidente da República, eles aproveitariam para roubar. Porque eles fazem parte do time do Bolsonaro. Desculpa, presidente. Mais um minuto para o líder, por favor. Porque está muito bom, presidente. Continua, excelência. Essa gente, senhor presidente, mede as pessoas pela sua régua. Para eles, o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro que enriqueceram na política, o Queiroz, o Adriano da Nóbrega, que era o braço armado da milícia no Rio de Janeiro, são pessoas... Senhores, por favor. Não conseguem calar, não foi? Por gentileza. Abre essa... Prossiga, líder, por favor. Eles admiram, eles idolatram, é miliciano, é bandido, é ladrão. E eles imaginam que nós somos iguais a eles, nós não somos iguais a eles. Nós não somos iguais a eles. Nós não somos filhos do esgoto, do pântano, da milícia, da política do ódio, da intolerância. É por isso que eles não respeitam o Frei Chico. Eles não conseguem admirar a trajetória de uma pessoa que tem mais de 80 anos, é irmão do presidente da República e é pobre. Não tem Mercedes, Lamborghini, iate, helicóptero, aviões, como a gente deles fez. E hoje, senhor presidente, a Polícia Federal, a imprensa está dizendo, bateu na casa do Felipe Macedo Gomes, da Mar Brasil, aquele que botou dinheiro na conta do Onyx Lorenzoni na campanha, do Anderson Cordeiro, do Américo Monte, todos eles com Lamborghinis, Ferraris, helicópteros, aviões, Rolex, tênis de 100 mil. Esse é o time deles. Esse é o time deles. E essa gente enriqueceu sem trabalhar, roubando aposentado durante o governo Bolsonaro. Foi no governo Bolsonaro que foi aberta a porta do esquema da corrupção dentro do INSS. E essas pessoas ficaram ricas sem trabalhar. Todos bilionários. E hoje a Polícia Federal bateu na casa deles. E veja que curioso, senhor presidente. Segundo as investigações, Felipe Macedo, Américo Monte, Anderson Cordeiro, que tem o mesmo advogado, ao que tudo indica, utilizavam a BK Bank como elo de esquema da lavagem de dinheiro e invasão de divisas, a mesma fintech utilizada pelo PCC, pelo esquema do crime organizado. O dinheiro que eles roubaram dos aposentados, eles lavavam nas mesmas conexões que o PCC.
E nós vamos ter a oportunidade de ver essa gente toda na cadeia. E vão estar na cadeia junto com aqueles que colocaram lá. Por isso, senhor presidente, eu estou muito tranquilo e o governo está muito tranquilo com essa investigação. Porque nós sabemos, e foi aqui provado, tentaram criar uma retórica boba de que o sindicato teria usado da influência do Frei Chico para crescer. Bota no quadro ali, por favor, o número de associados. Olha aqui, ó. Cresceu quando? Em 2020, 21, governo Bolsonaro. 22, governo Bolsonaro. 23, cresceu 28%, já caiu em 24%, caiu em 25%. O sindicato se tornou muito mais forte, foi do governo Bolsonaro, foi no governo Bolsonaro. Que influência teve o Frei Chico, que se entrou em 2023 na diretoria do sindicato? Não mintam para as pessoas. Frei Chico foi para a diretoria em 2023 da vice-presidência. Olhem lá os gráficos. 21, 22, 23, 24 e 25 diminuiu o número de associados. Por isso, senhor presidente, eu quero dizer que nós esperamos que a polícia faça a sua parte e que a gente possa chegar ao final dessa investigação. O senhor Milton Batista, o senhor conviveu e convive com o Frei Chico dentro do sindicato. O senhor pode me dizer se o Frei Chico alguma vez teve alguma função administrativa ou financeira dentro do sindicato? Eu não queria... Excelência. Senhores, por favor. Contrariando o meu advogado, Por favor. contrariando o meu advogado, eu quero dizer que ele nunca teve esse papel de administrativo no sindicato, só político. Político de representação sindical. Nada mais do que isso. E não precisei, de nenhum momento, solicitar ele que abrisse qualquer porta do governo. Muito obrigado, senhor presidente. Porque... Pô, presidente, fica difícil, Não, né? Continue, excelência, É por difícil, favor. né? Pois não. Essa turma aí não gosta de ouvir a verdade, presidente. Pois não. A gente fala do Bolsonaro, eles ficam loucos. A gente fala a verdade, eles ficam loucos. Essa turma é acostumada a falar sozinho. Tem que ensinar essa turma a ter educação e respeito, senhor presidente. Presidente, obrigado. Para mim foi extremamente importante ter essa oportunidade de mostrar aqui mais uma vez o compromisso dessa CPI para botar na cadeia essa turma de corrupto, ladrão do INSS, que entraram para dentro da estrutura do Estado durante o governo Bolsonaro. Pois não, excelência. Presidente, só para fazer uma fala rapidamente, o que acabou a fala fala agora... sobre o que, excelência? Ele acabou de falar que policial militar, Não, juiz excelência. e promotor, respeite a categoria do policial militar. Não, por favor. Mulheres e Não foi homens que citado, trabalham. não. Eu exijo respeito à minha instituição. Corrupto, você Olha, tem chapéu foi com Eu só citado, solicito respeito à minha Coronel, instituição. Minha coronel, instituição por não é gentileza. feita no esgoto, não. Coronel, Eu por gosto de pessoas gentileza. decentes. Pois Não não. aceito esse tipo de fala, não. Quer falar de mim? Fale para Coronel. mim. Não fale para minha instituição. Por gentileza, que é coronel. isso, presidente? Com a palavra o senador Sérgio Moro. Por favor, por gentileza, senhores. Presidente, Por gentileza. aproveitando aqui nós ouvimos uma fala anterior que me pareceu um processo de beatificação do Frei Chico, mas ouvimos uma resposta do senhor Milton Batista a respeito da atividade do senhor Frei Chico dentro lá do Sindinap. Eu aproveito e pergunto ao senhor Milton, como presidente do Sindinap, para que ele nos informe, porque isso nós queremos saber qual era a remuneração do Frei Chico no Sindinap. Essa é uma pergunta, né, que foi colocado aqui, que ele não fazia nada de ilícito, que ele tinha só uma função política. Eu não entendo por que não pode informar a nós, senhor Milton, qual era a remuneração do senhor, do Frei Chico, lá no Sindinap, no sindicato que o senhor presidia. Então, já se vê muito claramente, né, a máscara caindo. Ou seja, o Brasil, adiante aqui de uma seguinte situação. O Sindinap, ele recebeu cerca de 599 milhões de benefícios descontados de aposentados e pensionistas. Um dado que eu tenho aqui, 247 mil dos associados já pediram restituição, afirmando que não haviam autorizado realizar esses descontos. Ao contrário do que foi falado, houve um crescimento da arrecadação desses descontos em 2023 e 2024. Em 2022, 93 milhões de reais. Em 2023, 151 milhões de reais. Em 2024, 152 milhões de reais. Nós vimos aqui também, na apresentação, principalmente do relator, mas embasado em documentos, que o Sindinap
realizou transações financeiras expressivas com empresas ligadas aos dirigentes. Vimos aqui o pagamento Gestora Eficiente, 2,7 milhões, que tem por sócia a esposa do senhor Milton Batista. Vimos aqui pagamentos a empresas, várias empresas relacionadas ao ex-presidente do Sindinap anterior, o Inocentini. Por isso eu repito uma pergunta muito simples. Qual era a remuneração do Frei Chico no Sindinap? O senhor acabou de responder, Silêncio, o meu por favor. predecessor, e o senhor quer dizer que o Frei Chico tinha uma atividade plenamente lícita dentro do sindicato? Eu só gostaria de saber qual que é o valor da remuneração. Eu acho que o Brasil tem direito de saber, senhor Milton, porque o Sindinap, e aqui eu não vou fazer um juízo de culpa, mas o Sindinap está sendo investigado por ter recebido 599 milhões de descontos associativos sob suspeita. 247 mil desses associados já pediram a devolução, dizendo que foram vítimas de fraude. Do outro lado, o sindicato tem transações financeiras expressivas É do senhor, não, a minha está aqui. com pessoas e empresas ligadas aos familiares dos dirigentes, inclusive a Vossa Senhoria. E aqui, de repente, quem a gente tem dentro do quadro do sindicato? Que entrou, aliás, em 2023. O irmão do presidente da República, contratado pelo mesmo sindicato, beneficiado pelas fraudes nos descontos associativos. E aqui nós temos o depoente que vem, que a gente respeita o direito ao silêncio, mas o senhor não tem a capacidade, de informar que a relação foi... Silêncio, por favor. Mas Silêncio, o senhor não tem gentileza. condições de informar a remuneração do Frei Chico? Quem contratou o Frei Chico? Foi o Lula que pediu ao senhor para contratá-lo? Foi o Carlos Lupe que pediu para contratá-lo? O senhor não entende que o Brasil merece uma resposta em relação a isso? Ou tem algo de errado, de ilícito nessa contratação? Tem não, deixa ele responder. Presidente, eu lamento, né, que uma pergunta simples como essa e a falta da resposta aqui gera uma sombra, uma suspeita enorme em cima do Frei Chico e da relação dele com o Sindinap. Mas faço uma outra pergunta. Nós vimos um padrão de empresas ligadas ao senhor e a outros dirigentes do Sindinap recebendo milhões de reais. Vamos verificar se esses pagamentos tinham causa, mas no mínimo aqui eu tenho um enorme conflito de interesse que diz já que a governança do Sindinap que o senhor preside não atende mínimos padrões éticos. Mas pergunto, havia pagamentos do Sindinap para empresas também relacionadas ao Frei Chico, para pagamentos indiretos a ele realizados também? Se sim, quais são essas empresas? Outra pergunta simples. O senhor pode dizer simplesmente não, responder não, ou não tinha, ou pode esclarecer se havia sim esses pagamentos e quais são essas empresas. Lembrando aqui das suspeitas existentes em relação ao Sindinap. Havia empresas controladas, direta ou indiretamente, pelo Frei Chico, ou que levariam benefício indireto ao Frei Chico, pagas pelo Sindinap? Esse é o governo Bolsonaro. Eu tenho uma outra pergunta aqui, e algo que me chamou a atenção, e num princípio eu até achei favorável ao Sindinap, que foi o fato da Tônia Senhores, por Galetti. favor, silêncio. A Tônia Galetti, numa reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, fez um alerta a respeito dessa fraude. Estava presente ali o ministro Carlos Lupe e estava presente igualmente. Presidente, eu vou pedir pelo menos na dignidade do depoente prestar atenção às perguntas. Pois não, excelência. Porque respeito precisa também, advogado. Você não tem como olhar. Eu peço para devolver o meu tempo aqui, pelo menos um minuto. Pois não, excelência. Numa reunião aqui do Conselho Nacional da Previdência Social, 12 de junho de 2023, a senhora Tônia Galetti, que era diretora do Sindinap, fez um alerta ao Carlos Lupe e fez um alerta ao Volney Queiroz, ali presente. A senhora Tônia Galetti relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica das entidades, que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS, na pauta da reunião, a qual não foi aprovada, uma vez que a pauta já estava elaborada.
reforçou a sua solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas e pugnou para que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. O senhor não é a Tônia Galete, mas trabalhava com ela, era a diretora jurídica do seu sindicato. Certamente o senhor tomou conhecimento dessa manifestação. O senhor confirma essa manifestação da Tônia Galete nessa reunião do Conselho Nacional de Previdência Social? Eu gostaria aqui de saber se o senhor tomou conhecimento de alguma providência que foi tomada pelo senhor Carlos Lupe a partir dessa denúncia feita pela senhora Tônia Galete. O senhor, que era próximo ao Carlos Lupe, pelo que nós vimos nas fotos e pela sua própria vinculação ao PDT, o senhor alguma vez provocou o Carlos Lupe sobre esse assunto? O senhor, por acaso, chegou a ele e disse, olha, a Tônia fez um alerta, nós precisamos ver isso, estamos preocupados, isso não foi tratado na reunião? O senhor saberia me esclarecer? Uma outra pergunta aqui, o dado que eu tenho é que houve o retorno da senhora Tônia Galete por 26 vezes em novas reuniões do Conselho Nacional da Previdência Social. Em alguma dessas oportunidades, senhor Milton, ela voltou a tocar nesse assunto? Por exemplo, na reunião seguinte, o Lupe falou que ia tratar na próxima reunião desse assunto de novo. A senhora Tônia chegou ali a dizer, olha, vamos retomar aquele assunto, ou 2 ou 3 reuniões depois, em algum momento isso foi retomado? Isso foi comunicado ao senhor? Porque a impressão que fica aqui, senhor Milton, e essa impressão acaba sendo reforçada pelo seu silêncio. Veja que o senhor não consegue responder nem a remuneração do Frei Chico, ou se ele recebeu dinheiro por outros mecanismos ali do Sindinap. Mas a impressão que fica é que, de alguma forma, deram um cala-boca aqui no Sindinap, após a denúncia. Porque não voltou. Não voltou na pauta do Conselho, seja por iniciativa do Carlos Lupe, mas também não voltou pela senhora Tônia Galete. Não voltou pelo senhor. Nenhuma providência foi tomada. Aí o senhor pode responder, eventualmente, aqui, não. A gente não votou nesse tema porque a gente entendeu que o ministro não estava interessado em mexer. Mas o senhor está em silêncio. Então, o que fica a impressão é que o Sindinap, talvez aqui num primeiro momento até, querendo evitar que a fraude continuasse, pelo menos por outros sindicatos, que talvez se retirassem associados do Sindinap, mas não votou nesse assunto. Então, fica a impressão aqui de que alguma coisa aconteceu nesse período para dar um cala-boca nessa denúncia do Sindinap. E como o senhor fica em silêncio, o senhor não fala nada. Eu fui juiz por 22 anos e uma coisa eu aprendi, senhor Milton. Se o acusado, se o investigado não tem uma boa história, é melhor ele ficar em silêncio mesmo. Só que tem um detalhe aqui. Nós estamos numa CPMI e o senhor está falando para o Brasil. Quando o senhor fica em silêncio, com toda essa publicidade, a aura de culpado, a impressão de culpa, de responsabilidade, fica em cima do senhor. E o senhor aqui, de fato, perde uma oportunidade para dar esses mínimos esclarecimentos. Veja, o senhor tem um sindicato cujo irmão do Lula é vice-presidente, que foi beneficiado pela fraude, que tem pagamentos feitos a familiares dos dirigentes, e o senhor não dá um esclarecimento. Esse era o momento que o senhor devia, não para nós, porque nós somos, finalizando, nós somos representantes aqui apenas da população. O senhor não está num tribunal ordinário, num inquérito policial. O senhor deve esclarecimento, sim, ao Brasil, sobre a relação do Sindinap com essa fraude e o papel do Frei Chico, irmão do Lula. Pois não, que pode tentar beatificar, mas não é bem essa história que a gente conhece em relação ao Frei Chico. Se você assistiu até aqui, gostaria muito de saber sua opinião. Deixe seu comentário para ajudar no engajamento, curta e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez aqui ou ainda não se inscreveu, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se, direita segue direita. Confira mais um dos vídeos que estão aparecendo na tela.